Olá, amado irmão, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia, sobre a sua família, que a misericórdia e o cuidado do Senhor seja renovado sobre a sua vida neste dia. Queria deixar aqui uma palavra do Senhor para você nesse dia, palavra que está registrada no Salmo de número 4, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor, se você puder acompanhar comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo de Davi. Este salmo provavelmente está no mesmo contexto do salmo anterior, no salmo de número 3, que Davi clama em uma situação de aflição, de angústia, onde ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que se revoltou contra ele e queria tomar o seu trono. E provavelmente o Salmo 3 e o Salmo 4 estão nesse momento de aflição. E é interessante quando nós pensamos em uma situação difícil, como a que estamos vivendo hoje, um momento de angústias, um tempo de incertezas, uma situação atípica e difícil, tempos difíceis, nós tendemos a dar mais lugar às preocupações, às angústias, à ansiedade. E isso, muitas vezes, essas preocupações, essa ansiedade toda, quando nós passamos por um momento difícil, isso tende a afetar o nosso sono, a nossa paz, o nosso descanso. Quantos de nós, preocupados com a questão financeira, com a situação de saúde ou com a situação do país em que vivemos, ou seja, qual for a situação que você está passando, familiar ou pessoal, quando nós nos deitamos e fechamos nossos olhos para dormir, nós não conseguimos porque aquela preocupação, aquele pensamento, sentimento de será que eu vou conseguir resolver isso? Será que eu vou conseguir passar por essa situação? Esses pensamentos vêm na nossa mente a todo tempo e a gente fica sem dormir. Quantas noites perdemos, noites sem sono? Às vezes, pessoas recorrem a remédios para tentar dormir porque as preocupações, as angústias não deixam dormir. Será que é possível, mesmo passando por um tempo difícil e uma adversidade, será que é possível manter o descanso, manter a paz, não perder o sono, mesmo em um ambiente turbulento? Será que é possível? É interessante que Davi nos mostra que é possível. Esses dois salmos, 3 e 4, onde ele está em angústia, está assim, momento de aflição, perseguição. Nos dois salmos ele expressa a sua tranquilidade, seu descanso. No Salmo 3, verso 5, o salmista diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E o Salmo 4, verso 8, o fim do salmo diz: em paz me deito e logo pego no sono,
porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pense na situação de Davi. Ele estava aflito, angustiado, sendo perseguido. Seus inimigos estavam atrás dele. Ele estava em um momento difícil da sua vida. E ele consegue, mesmo assim, mesmo nesses momentos, consegue demonstrar a sua paz, a sua tranquilidade. Ele não deixa de clamar, de orar, de buscar auxílio divino. Ele clama a Deus, mas ele não deixa de demonstrar a sua paz, o seu sossego, a sua tranquilidade. Imagine você ser perseguido. Como que você conseguiria dormir, pegar no sono logo, acordar tranquilo, ter uma noite agradável de sono, sabendo que você está sendo perseguido? Ou que o dia de amanhã você pode não mais acordar, mas ser alvo de um ataque, ou algo pode acontecer de ruim na sua vida? Davi estava passando por essa experiência, mas ele disse: em paz eu me deito, eu consigo descansar, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor me sustenta, o Senhor me faz repousar seguro. Ele tinha, mesmo diante dos tempos suntuosos, os tempos difíceis, as adversidades que ele estava vivendo, ele conseguia descansar tranquilo, dormir tranquilo. Como podemos então, em tempos difíceis, pensa no tempo que nós estamos vivendo agora, como nós poderemos ou vamos conseguir ter paz diante dessas adversidades, desse tempo louco, desse tempo cheio de incertezas que estamos vivendo? Como a gente vai conseguir? Para conseguir ter paz e descansar em meio à perseguição e ao seu sofrimento, Davi toma algumas atitudes que são descritas nesse salmo, que eu queria trazer um pouco para você nesse dia. As atitudes que Davi tomou, que o fizeram ao fim do salmo dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Atitudes que fizeram ele descansar, ter tranquilidade, e mesmo em tempos adversos, difíceis, ele ter tranquilidade e não deixar aquele momento tirar o seu sono, tirar a sua paz, a sua tranquilidade. A primeira atitude que nós vemos está no verso 1. Primeiro ele faz um clamor, pede auxílio: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Ele inicia então esse salmo fazendo um clamor, mas dentro desse clamor existe uma declaração, existe uma afirmação: na angústia me tens aliviado. Aqui ele reconhece o que Deus já tinha feito por ele, o quanto Deus já tinha sido cuidadoso em sua vida. Quando nós olhamos a história de Davi, Davi passou por situações difíceis. Aqui não era a primeira vez que ele estava sendo perseguido e estava sendo jurado de morte. Passou por momentos de aflição complicadas. Teve que fugir de Saul, teve que enfrentar um gigante, teve que lidar com o seu pecado, com a sua dor, com a sua angústia. E em meio a todos esses momentos que Davi passou, ele escreveu vários dos salmos que nós temos. Quando nós lemos os vários e vários salmos e cânticos de Davi, nós podemos pensar: nossa, que cara dramático. O tanto que ele clama, que ele pede socorro, que ele pede ajuda, é porque Davi passou por vários momentos difíceis, sempre recorrendo ao auxílio divino, à proteção de Deus. E por passar por todas essas experiências, aqui ele reconhece: na minha angústia me tens aliviado. Ele continua recorrendo a Deus, ao auxílio, à proteção, ao cuidado divino.
porque nas experiências que ele passou, ele teve resposta, ele teve auxílio. Então ele reconheceu que Deus já havia sido bom para com ele. Deus havia cuidado dele, nunca deixou ele sem cuidado, sem proteção, sem resposta. Davi experimentou vários tempos difíceis, mas também experimentou muito da resposta e do alívio divino, da graça de Deus. Por isso ele estava tão seguro e tão tranquilo. O momento é difícil, mas eu confio no Senhor que Ele vai me responder, Ele vai me acudir, porque Ele já fez isso. Quantas vezes Deus já demonstrou cuidado na sua vida, já te acudiu, já te aliviou de alguma situação, já te livrou de algum mal? Em momentos difíceis, clame ao Senhor, sim, mas sempre se lembre, sempre relembre o que Ele já fez na sua vida, as tantas coisas que Ele já fez por você. A segunda atitude que Davi tomou aqui, que o faz descansar seguro e tranquilo, é que ele lembrou da justiça de Deus diante da injustiça humana. Ele reconhece a justiça de Deus, que está acima da injustiça, da maldade humana. Aqui no verso 2, ele expõe o mal, a maldade dos homens, e ele questiona aos seus inimigos: até quando? Até quando? Aqui ele está expondo a insistência dos seus adversários de buscar o seu mal, de buscar a maldade contra a vida de Davi. Até quando vocês vão me perseguir? Até quando vocês vão intentar contra mim? Até quando vocês vão, por vaidade e de forma vã e falsa, querer o meu mal? Até quando? Então ele denuncia aqui a atitude vaidosa e maldosa dos seus inimigos de buscarem sempre o seu mal. Mas também no verso 3 ele demonstra que essa atitude dos seus adversários é vã. Ou seja, vai ser sem resultado, porque o Senhor é justo. Ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Aqui ele está se colocando em contraste, em oposição aos seus inimigos. Olha, enquanto os seus inimigos eram maldosos, vaidosos, que buscam a mentira, a falsidade e querem o mal para ele, Davi se coloca em oposição, dizendo: olha, eu sou homem piedoso, e o Senhor distingue para si, ou seja, o Senhor separa para si o piedoso. Então Davi se contrasta com eles, um homem mau e um homem piedoso. Enquanto os homens maus vão sentir a ira divina e ser punidos pela sua maldade, o homem piedoso tem o auxílio, tem a proteção divina. Ele se reconhece como um escolhido, um separado para Deus. Se pensarmos nesse momento como a perseguição de Absalão a Davi, seu filho que se rebela contra ele, tentando tirar o seu trono, Davi aqui se coloca: olha, eu sou separado para Deus, Deus me escolheu, me ungiu para estar no trono, ninguém vai me tirar de lá se o Senhor não quiser. Ninguém vai tirar isso de mim, porque Deus me escolheu para estar lá. Ele sabia da sua posição e sabia da posição dos seus inimigos e da justiça de Deus. E aqui ele coloca que o Senhor distingue para si, ou seja, separa para si o piedoso. A piedade na Bíblia é uma forma de se viver em devoção e temor diante do Senhor. Uma vida piedosa é uma vida que reverencia o Senhor, que teme ao Senhor, que reconhece a grandeza e busca viver de forma que agrade ao Senhor. Isso é uma vida piedosa, a que nós devemos buscar sempre como cristãos.
E assim Davi se reconhecia: olha, eu sou piedoso porque eu fui escolhido por Deus para isso. Então até quando vocês vão insistir na sua maldade, sendo que ela é vã, que ela não vai a lugar nenhum, porque o Senhor me ouve. Quando eu clamo, Ele me ajuda, me socorre, vem ao meu encontro. Então ele lembrou da justiça de Deus, que é superior à injustiça e à maldade do homem. Mas a terceira atitude que Davi tomou é que ele confiou plenamente no Senhor. Versos 4 e 5 nos dizem: o início diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Aqui é como se fosse um conselho que Davi dá: irai-vos e não pequeis. Aqui está ligado ao verso anterior, aos versos anteriores, onde mostra a maldade humana, a injustiça do homem. E Davi, mesmo que estivesse indignado com a situação, com o fato de seus inimigos estarem agindo de forma maldosa e injusta em relação a ele, ele estava tranquilo, confiado no Senhor. Falou: olha, eu sou indignado pela injustiça, mas não vou pecar. O conselho é: irai-vos e não pequeis. Ou seja, se indigne com o mal e com a injustiça. A injustiça não pode nos fazer ficar passivos. A maldade humana não pode nos deixar passivos, sem atitude. Porém, a maldade humana não pode nos fazer pecar ao ponto de querer justiça com as próprias mãos e esquecer que nós somos pecadores. Por isso o texto diz: consultai no travesseiro o coração. Ou seja, antes de buscar tomar uma atitude de querer justiça com as próprias mãos, ficar irado, indignado com o mal, com a injustiça humana, olhe para dentro de si, do seu coração, olhe para o seu pecado, que precisa ser confessado. Confesse seu pecado e confie, descanse no Senhor, porque Ele, ao seu tempo, agirá de forma correta. Ele, ao seu tempo, aplicará, manifestará a sua justiça em sua vida e também na vida de seus inimigos. Essa é a orientação de Davi: irai-vos e não pequeis. Mas olhe para dentro de você mesmo, confesse seu pecado e descanse, e confie no Senhor, confie na justiça soberana do nosso Deus. Então, em vez de nos indignar e querer fazer justiça com a própria mão, confesse os seus pecados, oculte seu coração, ofereça sacrifício de justiça, ou seja, viva de forma justa diante do Senhor e confie plenamente nele. Às vezes nós queremos tomar atitudes de querer justiça com a própria mão, porque nós achamos que a justiça de Deus está demorando. Mas, ao contrário do que o ditado popular diz, Deus não tarda e não falha. Alguns dizem: ele tarda, mas não falha. Não. A justiça de Deus não tarda. Vem no momento correto, na hora certa e não falha. Deus não falha. Ele é fiel e não falha. Então, em vez de se irar e pecar no sentido de querer o mal dos seus adversários dentro de uma situação difícil, consulte o seu coração, confesse seus pecados, descanse seu coração e confie plenamente no Senhor. E por fim, a quarta atitude que Davi teve aqui, que o trouxe paz e descanso, está no verso 6 e 7. No verso 6 ele reconhece que em tempos de angústia e aflição, a maioria, existe muitas pessoas que se questionam e questionam a bondade e a justiça de Deus. Diz o texto: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, muitos que
em tempos de aflição, questionam a Deus, questionam a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus. Esse é o pensamento de muitos. Isso mostra a falta de conhecimento e confiança. Aqui não sabemos se ele está falando dos seus amigos que estavam junto com ele nesse momento de perseguição. Mas o que ele diz é que existem muitos que pensam assim, que no momento difícil não conseguem enxergar o bem que Deus prometeu que ia ter. A maioria dos crentes, eles enchem a boca para recitar Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Enchem a boca. Mas quando estão em tempos difíceis, não conseguem reconhecer ou enxergar o bem que Deus tem no momento difícil. Acham que é injustiça, acham que é maldade de Deus, acham que é karma, ou sei lá, mas esquecem daquilo que eles tanto falam. Todas as coisas, até os tempos difíceis, os tempos de aflição, as pandemias, as epidemias, as guerras, tudo coopera para o bem, um bem que é muito maior do que a gente imagina e está muito além do que a gente pensa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo a sua vontade, estão dentro do seu propósito. Todas as coisas. É interessante que o verso 7 explica um pouco desse pensamento da maioria, da multidão, de não conhecer, não conseguir entender o bem que Deus tem diante das aflições, dos momentos difíceis. O verso 7 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O desespero que essas pessoas demonstram em tempos difíceis de não conhecer, não conseguir enxergar o bem que Deus tem em momentos de aflição e angústia. Esse desespero todo é resultado da alegria frustrada que eles têm nas coisas, nos prazeres terrenos, que são passageiros. Davi fala, olha, a alegria deles está na fartura de cereal e de vinho, ou seja, na despensa cheia e nas festas. Os vinhos aqui eram o símbolo das festividades, da alegria, das festas, das celebrações. Todas eram regradas a vinho. Então a alegria deles estava aqui, nessas coisas terrenas, nos prazeres terrenos que são passageiros. Mas ele diz, mais alegria me puseste no coração. Ou seja, a alegria de Davi era uma alegria segura, porque estava no Senhor. Por isso ele não se deixou influenciar pelo desespero alheio. Essa é a atitude que ele tomou. Olha, os outros a maioria está desesperada, mas eu não vou desesperar, porque a minha alegria, minha confiança, minha segurança está no Senhor. Essas pessoas estão desesperadas porque as alegrias e a confiança deles estão em coisas que são materiais, que são passageiras, que dissolvem, que perecem. Mas ele diz, mais alegria me puseste no coração. Ou seja, a alegria de Davi provinha de Deus e estava em Deus. Por isso ele estava tão seguro, tão tranquilo. Ele não se deixou levar pelo pensamento desesperado da multidão, dos outros que estavam à sua volta. Mas para concluir, possivelmente nessa época que estamos vivendo, esses últimos tempos, talvez as nossas preocupações tenham aumentado. Talvez você esteja se fazendo vários questionamentos. Até quando essa situação vai? Quando isso vai acabar? Até quando eu vou ter recursos e vou ter suprimento na minha casa? Será que quando isso tudo acabar eu ainda vou ter um emprego? Será que depois que o auxílio emergencial do governo acabar, será que eu vou ter recursos para sustentar minha casa? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que eu vou me infectar?
E essas preocupações, esses questionamentos, que são muitos, ficam na nossa mente e vão tentar tirar o nosso sono e a nossa paz e o nosso descanso. Mas quando isso acontecer, de você deitar sua cabeça no travesseiro e não conseguir dormir por causa dessas preocupações, desses questionamentos, tome as atitudes que Davi teve. Relembre o que Deus já fez por você. Quantas vezes Deus já cuidou, demonstrou proteção e cuidado sobre a sua vida. Quantas vezes Deus já mostrou a provisão, o sustento que Ele tem para você. Lembre que Deus é justo, apesar da maldade, da injustiça humana. Deus é justo e a seu tempo cumprirá e manifestará essa justiça. Confie plenamente que Deus está no controle da situação. Confie que Ele tem controle, Ele é justo e Ele vai resolver tudo, tudo está sob o seu domínio. Por mais que existam alguns pregadores aí que dizem que Deus não está no controle, não caia nisso. Deus sim está no controle. A palavra nos mostra que Ele está, sempre vai estar no controle. Confie plenamente no controle de Deus. E por fim, não se deixe influenciar pelo desespero terreno, pelo desespero das outras pessoas, da maioria. Nós estamos vendo na mídia como que os jornais têm só manifestado notícias ruins, pessimistas, que têm desesperado a maioria. As pessoas estão desesperadas, apavoradas com a situação. Mas não se deixe levar pelo desespero dessas pessoas. Não se deixe levar pelos pessimistas. Mas confie, coloque a sua confiança, a sua alegria completamente no Senhor. Aí sim, você conseguirá ter descanso, ter tranquilidade, vai conseguir ter paz nesses momentos que são difíceis. Que Deus continue sobre a sua vida, acalmando seu coração, sustentando sua vida, sua família, demonstrando o seu cuidado e manifestando a glória dele na sua vida, na sua casa. Que a palavra do Senhor ache lugar no seu coração neste dia. Que Deus te abençoe. Grande